Que a paz, a graça e a luz divina acompanhem a jornada de todos que estão escutando a nossa análise de hoje. Amém. E, olha, a gente vai precisar dessa luz hoje. Nossa, com certeza. Porque a nossa conversa começa com um verdadeiro soco no estômago. Uhum. Hoje nós vamos fazer um mergulho profundo no capítulo 17 do livro Manso e Humilde, escrito pelo Dane Ortlund. E o título do capítulo é Os Seus Caminhos Não São os Nossos. Um título bem famoso, né? Muito. E a nossa missão aqui nessa imersão é justamente pegar esse versículo, que é um dos mais citados e, ironicamente, mais distorcidos da Bíblia, e desmontar ele peça por peça. E para fazer isso, o autor já traz logo de cara uma citação do João Calvino que, honestamente, me deixou paralisada. Qual citação? Ele diz o seguinte, não há nada que atribule mais às nossas consciências do que pensar que Deus é como nós. Uau, é forte, né? Muito forte. E essa frase é brilhante porque ela vai, na contramão de tudo que a gente assume como natural no dia a dia, sabe? Como assim? A nossa tendência instintiva, e o autor deixa isso muito claro no texto, é criar um espelho gigantesco, a gente olha para ele e acha que está enxergando o céu. A gente projeta as nossas próprias falhas, né? Exato. A nossa impaciência, a nossa dificuldade crônica de perdoar quem pisa no nosso calo. A gente pega tudo isso e veste Deus com as nossas próprias limitações psicológicas. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Claro, manda ver. Se a própria Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não seria um salto lógico razoável assumir que ele compartilha de como nós pensamos? É uma suposição super comum. Pois é, porque assumir que ele é parecido com a gente seria algo que, nas palavras lá do Calvino, destrói a nossa consciência. Olha, é uma excelente pergunta. E a resposta, na verdade, se resume a uma palavra. A queda. Ah, o pecado original. Isso. Nós fomos feitos à imagem dele, sim, mas essa imagem foi fraturada. Nós mantivemos o senso de justiça, por exemplo, o que é algo muito bom, né? Sim, com certeza. Mas nós transformamos essa justiça numa contabilidade fria, num sistema punitivo. Então, quando a gente pensa que Deus é como nós estamos imaginando um Deus com uma mente contábil implacável. Nossa, faz todo sentido. E é exatamente aí que a gente pega as palavras do próprio Deus e usa de um jeito totalmente errado. Que é o caso do famoso bordão, os seus caminhos não são os nossos, lá de Isaías 55, versículo 8. Cara, esse bordão é um clássico. Pensa em quantas vezes quem tá ouvindo a gente já ouviu isso num velório, sabe? Uhum. Ou quando alguém perde o emprego do nada. Exato. Ou diante de um diagnóstico médico assustador. As pessoas dão aquele suspiro longo, encolhem os ombros com uma certa resignação e soltam. Pois é, os caminhos dele não são os nossos. É a frase de consolo padrão. Ela virou um código para explicar o que os teólogos chamam de providência misteriosa. É o nosso jeito de dizer que Deus opera através de um roteiro enigmático, né? Que a gente nunca vai entender. Perfeito. E veja bem, não me entenda mal, a complexidade da providência é uma verdade bíblica. Deus realmente governa a história de formas misteriosas. Mas o problema, e é isso que o texto do Ortlund expõe de forma cirúrgica, é que o contexto original de Isaías 55 não tem nada a ver com isso. Nada a ver com mistério e tragédia. Absolutamente nada a ver, não é sobre os eventos aleatórios da vida. Foi essa parte que me fez parar a leitura e voltar umas 2 páginas. Porque, se a gente olhar para os versículos imediatamente anteriores, os 6 e o 7, o texto está falando sobre um convite direto e escancarado. Sim, um convite lindo. Ele diz para o ímpio abandonar o seu caminho e voltar para o Senhor, porque Deus, e aqui eu cito, dá de bom grado o seu perdão. É um foco total em misericórdia, certo? Certo. Mas aí, do nada, no versículo 8, o assunto parece sofrer uma ruptura brusca. Deus diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Como é que a gente sai de um convite maravilhoso de perdão
para uma declaração sobre pensamentos misteriosos. Essa ruptura aparente, na verdade, é a ponte mais genial do texto. Explica isso melhor. O autor destrincha isso mostrando a linha de raciocínio lógico, sabe? O versículo 7 estabelece o que Deus faz. Pertos a pessoa que passou a vida inteira buscando tranquilidade longe dele e que agora volta de mãos vazias. É um perdão sem nenhuma burocracia. Uhum. Já os versículos 8 e 9 não são sobre o que ele faz, mas sobre quem ele é. E a razão pela qual Deus precisa explicar quem ele é logo em seguida é porque ele sabe que a nossa mente é incapaz de acreditar no versículo 7. A gente acha que tem uma pegadinha. A gente tem certeza absoluta que tem uma pegadinha. Deus antecipa a nossa incredulidade. Ele sabe que a gente lê sobre um perdão amplo e pensa: isso é bom demais para ser verdade. Deve ter letra miúda nesse contrato. Nossa, sim. É a nossa mente contábil trabalhando. Totalmente. Então, no versículo 8, ele basicamente intervém e diz: olha, eu sei que a mente de vocês não consegue processar um perdão que não exige nada em troca, mas os meus pensamentos operam numa lógica totalmente superior. E para provar o quanto a nossa lógica é bizarra e adoecida, o livro traz aquelas duas analogias que, para mim, foram um ponto alto da leitura. São maravilhosas. Elas traduzem perfeitamente essa nossa mente contábil. A primeira é a da criança de 7 anos. Imagina que o pai dela, que ama profundamente, dá um presente de aniversário incrível. Um presente super caro. Isso, algo que ela queria muito. Aí qual é a reação imediata da criança? Ela sai correndo para o quarto, pega aquele cofrinho de porcelana quebra, cata aquelas moedinhas amassadas e leva para o pai dizendo: toma, eu quero ajudar a pagar pelo meu presente. E pensa no que essa atitude provoca no pai. Frustração. Pior, fere o coração desse pai de uma forma muito profunda, porque ele não quer o dinheiro do cofrinho, né? Ele queria só a alegria de ver o filho recebendo a graça de um presente. O gesto da criança parece justo na cabeça dela, mas na verdade rebaixa o pai. Exatamente, rebaixa o pai à categoria de um mero lojista. E nós fazemos a mesma coisa com Deus. A gente tenta pagar a ele com as moedinhas do nosso bom comportamento. Achando que estamos impressionando o Criador do universo. É trágico e cômico ao mesmo tempo. E a segunda analogia vai na mesma linha, lembra? A do neto com as notas de $100. Essa mesma. O neto tá lá, mexendo nas gavetas do avô, acha uma nota de $100 toda amassada e pensa: uau, meu avô deve ser bem rico. Sendo que o avô tem bilhões em investimentos globais. A nota de $100 não chega nem perto de arranhar a riqueza dele. Tudo que faz essas duas imagens é diagnosticar aquele impulso natural do coração humano caído que a gente comentou. Nós somos treinados psicologicamente a operar na base da reciprocidade. A balança comercial da vida. O toma lá, dá cá. Nós somos aficionados pela lei e pelo merecimento. E quando a gente aplica essa obsessão por métricas em Deus, a gente causa um colapso na nossa capacidade de entender como Ele realmente se sente. A gente pega a riqueza infinita da graça e reduz a uma nota de 100 amassada e acha que já entendeu tudo. Exatamente isso. Mas olha só o problema que surge quando a gente tenta corrigir essa visão. Lá em Isaías 55, no versículo 9, o texto usa aquela expressão hebraica famosa: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos. Autoria executiva, inatingível, e eu tô aqui no térreo, no chão de fábrica. Soa como um distanciamento frio. Exato. Essa imagem de altura não acaba reforçando a ideia de um Deus distante? É um risco super comum de interpretação. Mas a própria Bíblia nos dá a chave para desarmar essa armadilha, sabe? A expressão não está falando de distância corporativa. Então, do que ela está falando? O autor cruza essa passagem com o Salmo 103, versículo 11. Lá usa a mesma figura de linguagem. Diz assim: pois o seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Então a altura é uma medida do amor? Isso. A altura dos pensamentos de Deus não mede o quão longe ele está, mas é uma medida direta da magnitude estonteante da sua misericórdia. Então, quando ele diz, os meus pensamentos são mais altos, ele não está dizendo tipo,
Eu faço cálculos de física quântica que vocês não entendem. Não, de jeito nenhum. Ele está dizendo, eu sou capaz de amar e perdoar num volume que o cérebro de vocês não dá conta de processar. Nossa, isso é incrível. E para amarrar isso de forma definitiva, o livro volta para João Calvino. O teólogo da soberania absoluta. Sim, que historicamente é visto como o defensor da majestade inatingível de Deus. Mas o Calvino analisou essa mesma passagem e percebeu algo fascinante. Ele notou que a distinção que o texto faz não é sobre distância física, é uma distinção de disposição. Disposição. Vamos olhar isso mais de perto, porque essa palavra pode soar meio técnica para quem está ouvindo a gente. No dia a dia, como isso se traduz? Disposição é a sua inclinação natural. É o seu instinto mais básico, sabe? Certo. O Calvino observa que a disposição natural do ser humano, quando é ofendido, é ser vingativo. Ou, no mínimo, super cauteloso. A gente perdoa de má vontade. Exato. A gente exige um período de experiência, falamos coisas do tipo, olha, eu perdoo, mas não esqueço. Ou eu preciso ver atitudes reais antes de confiar em você de novo. Nós temos uma trava de segurança enorme. Uma trava gigantesca para a misericórdia. E o grande problema é que a gente pega essa nossa disposição travada e projeta em Deus. A gente pensa, puxa, eu pequei, Deus deve estar furioso, de braços cruzados, exigindo que eu prove meu valor antes de olhar na minha cara. E o texto argumenta que a disposição de Deus é o inverso absoluto disso. É o exato negativo da fotografia. O autor usa uma expressão lindíssima, o poder engatilhado de suas afeições. Gatilho sensível, então. Muito sensível. O gatilho dele para a compaixão é quase imediato. Ele não perdoa depois de ser convencido por nós com muito esforço. O fluxo natural de quem ele é corre direto para a graça. Nossa. E Calvino e Ortlund concluem algo devastador aqui. Se nós não experimentamos a alegria profunda desse perdão, a culpa é unicamente da nossa incredulidade. A gente cria uma barreira que nem existe. Nós mesmos criamos. O coração de Deus está, e aqui eu cito o texto, inviolavelmente, totalmente e invencivelmente voltado a nosso favor. Mas a gente continua lá, segurando o nosso cofrinho quebrado, com medo de se aproximar. Isso muda tudo, porque destrói aquela imagem do gerente de banco celestial que fica contabilizando os nossos deslizes. Destrói completamente. Mas aí surge uma dúvida. Para onde essa compaixão toda nos leva? Como assim? Digamos que um dos nossos ouvintes agora decida largar o cofrinho. Ele pega as suas maiores falhas, aqueles arrependimentos mais secretos, o que o autor chama de misérias tenebrosas, né? Uhum. E leva tudo isso para Deus. O que acontece depois do perdão? Porque a lógica humana diz que, quando você quebra um vaso muito valioso e depois tenta consertar com cola, a peça até volta a funcionar, mas perde o valor original. A cicatriz fica lá. Deus opera com essa mesma cola. De forma alguma. E é nessa parte que o livro realmente explode a nossa cabeça. Na matemática divina da restauração, Deus não exige que você chegue limpo. Ele aceita os cacos. Mais do que aceita. Ele não ignora as suas partes quebradas para focar só nas partes boas que sobraram. O poder redentor dele vai tão fundo que ele pega literalmente as piores partes da sua história e as transforma no próprio material que vai construir as partes mais radiantes do seu futuro. Então é isso que está por trás daquela poesia maravilhosa no final do capítulo 55 de Isaías. A poesia botânica, sim. Nos versículos 12 e 13, o profeta fala sobre as montanhas e as colinas cantando, e então ele diz que no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta. E a sarça é aquele arbusto seco, cheio de espinhos que machuca, né? Isso, e a murta é uma árvore bonita, cheirosa. Quer dizer, não é só perdoar o terreno baldio, é usar o solo desse terreno baldio para cultivar algo que simplesmente não existia antes. Essa é a essência dos pensamentos serem mais altos. Ele não apenas zera a sua dívida bancária, ele te enriquece de uma forma que você nunca seria se não tivesse precisado daquela graça lá atrás. É uma redenção completa. E o livro não para na transformação individual. Ele conecta essa restauração pessoal com a redenção de todo o cosmos. Lembra da conexão com Romanos 8? Lembro? A ideia de que a criação inteira está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Eu fiquei fascinado com aquele conceito de
energia nuclear espiritual. É um termo muito forte. Porque se você pensar bem, o ser humano gasta uma quantidade colossal de energia mental todos os dias só tentando justificar a própria existência, né? Tentando esconder os erros. Tentando provar que merece ser amado, tentando pagar a tal da dívida. Se você remove esse peso, se a pessoa entende que o amor é garantido e imerecido, a energia que sobra é monumental. É uma energia que transborda, né? A humanidade restaurada, livre dessa exaustão terrível de se auto-justificar o tempo todo, vai viver um futuro tão repleto de glória e paz que o próprio universo físico vai celebrar. As árvores vão bater palmas. Mas aí, diante de uma promessa tão grandiosa assim, que foge tanto da nossa normalidade, como é que a gente não cai no cinismo? É a dúvida natural, né? Como a gente sabe que isso não é apenas uma poesia reconfortante de um profeta antigo para fazer as pessoas se sentirem melhor em momentos difíceis? Essa é a grande pergunta que ancora o capítulo inteiro. E a prova definitiva não está na lógica filosófica, ela está na consistência do caráter de Deus revelado na história. Onde a gente vê isso? O autor nos leva para outro texto de Isaías, o capítulo 57, versículo 15. Nós passamos a conversa toda hoje falando sobre altura, certo? Certos pensamentos mais altos. Então, onde é que nós, humanos, encontramos as pessoas altas e sublimes da nossa sociedade? Nas coberturas, né? Isoladas. Cercadas de seguranças, fugindo de qualquer contato com o sofrimento alheio. A altura humana produz distanciamento, mas Isaías 57 diz que Deus, o alto e sublime, decide usar a sua infinitude para algo que é bizarro para os nossos olhos. Ele escolhe habitar com o contrito e humilde de espírito. Exato. É a inversão total da pirâmide. O fato de ele ser o mais alto no universo não afasta ele de nós. Muito pelo contrário, dá a ele a capacidade limitada de descer até o fundo do poço onde nós estamos. É perfeito isso. A prova real de que os pensamentos dele são mais altos se manifesta na profundidade com que ele se dispõe a descer. E caso as palavras de Isaías ainda deixassem alguma dúvida, A história nos deu a prova física. a prova definitiva, o próprio Jesus Cristo. Ele entrou no tempo e no espaço. E quando ele, sendo Deus encarnado, abriu o peito para nos mostrar o núcleo de seu coração, ele não disse, eu sou exigente e implacável. Ele disse, eu sou manso e humilde. Manso e humilde de coração, Jesus não montou um balcão de negócios para cobrar as moedinhas das pessoas. Não mesmo. Ele tocou nos leprosos, que a sociedade considerava amaldiçoados, lavou os pés sujos de traidores. Almoçou com os corruptos. E no fim foi assassinado entre 2 criminosos. Ele viveu e respirou a prova de que os caminhos de Deus repudiam completamente a nossa mentalidade de tomar lá da cá. A transcendência de Deus não é uma força que oprime. É uma força que aproxima. É o que capacita ele a se aproximar com uma compaixão que a nossa mente corrompida nunca seria capaz de inventar. Nós nunca inventaríamos um Deus que morre por nós. Nós inventaríamos o tal gerente de banco celestial. Nossa! Olha, fica muito claro que a leitura desse texto arranca de vez aquele espelho distorcido que a gente coloca na nossa frente. Pedaço por pedaço. A gente estava com medo de olhar para o alto porque achava que ia encontrar nossa própria cara lá, só que muito mais zangada e poderosa. Mas quando quebramos o espelho, o que vemos é um abismo de graça. Um coração com gatilho sensível para o perdão. E já que a gente chegou a essa constatação, eu queria deixar um pensamento final aqui, quase como um desafio para quem acompanhou a gente até agora. Por favor. Se nós compreendermos de verdade que a medida da superioridade no universo não é demonstrada por distanciamento ou por esmagar devedores, mas sim pela capacidade inesgotável de descer e amar o imperfeito, como isso deveria mudar a forma como a gente vive hoje? Excelente provocação. Porque isso vai muito além de ajustar a nossa teologia. Se o próprio Criador de todas as galáxias não usa a balança do toma lá da cá com as nossas maiores misérias, que direito nós temos de usar essa métrica tão pequena com as pessoas que ofendem a gente no dia a dia? É um tapa na cara. O maior mistério da existência não é o silêncio de Deus diante do caos. A verdadeira surpresa, o choque de realidade mesmo, é a imensidão agressiva e imerecida do seu coração compassivo.
E essa é uma provocação que exige que a gente não apenas feche o aplicativo agora e vá viver no piloto automático. Exige que a gente realmente mude a forma como respira e se relaciona com as pessoas ao nosso redor. Com certeza. Bom, foi uma conversa de tirar o fôlego. E para todos que estão absorvendo o impacto de tudo que destrinchamos aqui, eu tenho um aviso importante para vocês. O que é? Informo que teremos um novo episódio desse mesmo livro, ainda muitas camadas para descascarmos juntos sobre essa visão que vira o nosso mundo de cabeça para baixo. Agradeço imensamente pela companhia de cada um de vocês até aqui. Deus abençoe todos os ouvintes.